Atenção, atenção! Foi publicado o edital para o CP100, o concurso para engenheiro da Marinha. Essa aí é a oportunidade para você que estava esperando dar um novo rumo na carreira e alcançar aí novos objetivos profissionais. Com a aprovação nesse concurso, você vai ter um salário de mais de R$ 10.000 por mês, estabilidade financeira, progressão na carreira, uma aposentadoria integral de mais de R$ 25.000 e vários outros benefícios que vão fazer diferença para você. E logo mais agora eu vou te mostrar tudo sobre o CP100 logo depois da vinheta. Fala galera, eu sou o Will do Concurseiro 01 e é o seguinte, para você que não conhece nada do CP100, eu vou trazer aqui para você a análise completa do edital. Esse aqui na tela então é o edital do CP100 do Corpo de Engenheiros da Marinha e ele vai estar aqui também no link da descrição desse vídeo. Eu trouxe aqui já e eu já pontuei alguns pontos importantes, tá? Que está no edital. O primeiro deles é o período de inscrições. As inscrições desse concurso vão do dia 29 de maio até 11 de junho. Então já anota aí para não perder, beleza? Bom, o edital traz mais alguns pontos sobre o que é o Corpo de Engenheiros da Marinha. Isso você pode descobrir aqui no nosso canal de maneira mais detalhada, que a gente trouxe até o que cada especialidade de cada uma das engenharias do edital faz, tá? Aí fala também sobre o curso de formação de oficiais, que também tem aqui no nosso canal detalhado o que você vai aprender, quais são as matérias que vai ter e como vai ser seu dia a dia lá no curso de formação no CIAW, no Rio de Janeiro. E aí ele traz também um pouco sobre as vagas, tá? Aqui é importante, né? Eu sei que essa é a maior dúvida sobre todo mundo. Bom, essas são as vagas que abriram para esse concurso do CP100, que é o Corpo de Engenheiros da Marinha. Abriram vagas então para engenharia aeronáutica, engenharia cartográfica, engenharia civil, engenharia de produção, sistema de computação, telecomunicações, elétrica, eletrônica, mecânica, mecânica aeronáutica e mecatrônica e nuclear. Percebam aqui que abriram 2 vagas para engenharia civil, 2 vagas para telecomunicações, 2 vagas para elétrica e 8 vagas para engenharia mecânica e 2 vagas para nuclear. Seguindo então, vamos lá debater mais um pouco sobre isso. Esse concurso tem vagas destinadas aos candidatos negros. Para isso, você tem que passar no processo de heteroidentificação, que está detalhado aqui no edital. A gente tem aqui também as inscrições, que essa é o ponto mais importante, tá? Nem todo mundo pode participar desse concurso. E aqui ele já detalha quais pessoas podem participar desse concurso. Então o concurso é para ambos os sexos, tanto para homens como para as mulheres, e aqui vem a questão da idade, tá? Nesse concurso você tem que ter menos de 35 anos em 30 de junho de 2024, ou seja, nesse ano atual você não pode ter mais de 34 anos até a data de 30 de junho desse ano. Show? Essa então é o requisito básico do concurso de idade, beleza? Aí fala também se você já concluiu ou está em fase de conclusão. Na graduação de engenharia você pode prestar esse concurso, ou seja, você não precisa ter concluído agora, você pode concluir mais para frente, eu vou explicar mais sobre isso. E aqui tem o requisito de altura, você tem que ter entre 1,54 m e 2 metros de altura, beleza? O valor das inscrições é de R$ 140 e basicamente essas são os requisitos mínimos para a inscrição desse concurso. Ele fala aqui de outras questões, mas são questões mais burocráticas. Bom, seguindo então, ele detalha mais aqui sobre as inscrições, como vai acontecer, onde vão ocorrer, e aqui ele fala sobre a isenção de pagamento da taxa de inscrição. Você tem que estar inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo ou ser doador de medula óssea. Show? Seguindo aqui, a identificação dos candidatos, ele fala como é que vai ocorrer tudo lá no dia da prova, como você tem que portar, e aqui ele traz de fato quais são as etapas do concurso. O concurso então é dividido aí basicamente em 6 etapas, sendo a primeira dela a prova objetiva e discursiva, a redação, tradução de texto de inglês para o português, processo de heteroidentificação para quem se autodeclarar negro e eventos complementares que são constituídos de dado biográfico, ou seja, entrega dos documentos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, prova de títulos, avaliação psicológica e a verificação de fato dos documentos. E por fim, é dado então o resultado final. Seguindo então, ele vai detalhar tudo isso aqui no edital. Bom, falando então especificamente sobre a prova, né? Você estava se perguntando, William, mas o que cai na prova? O que eu tenho que estudar? Como ela consiste? É o seguinte, são 2 fases, sendo a primeira fase uma prova objetiva de 20 questões, na qual você tem que fazer ela em 4 horas,
junto com uma redação. Ou seja, na primeira fase cai 20 questões objetivas mais uma redação, tudo isso em 4 horas. O que cai nessa prova? Cai matérias de cálculo e física. Isso é igual para todas as engenharias, não importa se você é engenheiro de produção, civil, mecânico, eletrônico, enfim, para todo mundo cai a mesma coisa na primeira fase. Tá, você vai então ser aprovado para a segunda fase e vai todo mundo, William? Não, ele fala aqui já, ó, que somente vai fazer a prova da segunda fase 10 vezes o número de vagas previstas, ou seja, se tem uma vaga, 10 pessoas vão fazer a prova da segunda fase. E o que cai na prova da segunda fase? A prova da segunda fase cai 10 questões específicas da sua área em questões discursivas, ou seja, não são questões de múltipla escolha, mais uma tradução do texto do inglês para o português, tudo isso em 5 horas de resolução. Eu já adianto aqui que o texto de inglês e português é bem tranquilo, tá? É um texto bem simples, não precisa ser fluente, longe disso. Eu mesmo, quando eu passei nesse concurso, eu não sabia quase nada de inglês e me preparando aí 2 meses para a prova, eu fui bem pra caramba e obtive o êxito, né? Eu fui aprovado, para quem não sabe, eu já fui primeiro tenente da Marinha e até 2021 eu estava lá dentro. Seguindo então, a gente tem aqui que a prova objetiva, a primeira fase corresponde aí a 20% e a prova discursiva a 80%, ou seja, somando-se as duas, cada questão das 20 da primeira fase vale 1 ponto e as 10 questões discursivas, cada uma vale 8 pontos, beleza? Seguindo então, ele fala como é que vai ser a redação, como é que ele vai avaliar, ele traz mais algumas questões aqui sobre a redação, falando sobre o horário, como é a prova, como é que vai ser no dia. Detalha mais algumas questões aqui. Seguindo, vamos passar para frente para o que importa. O processo de autoidentificação para quem vai se autodeclarar negro também está descrito aqui. Pessoal, esse edital aqui, como eu falei para vocês, está aqui no link da descrição, tá? Clica lá que você vai ter acesso. Por isso eu vou passar aqui somente os principais pontos do edital, mas fica tranquilo em poder ler ele com calma. Aqui os eventos complementares, que consiste em aquelas outras etapas, e somente vai para elas, tá? Somente vai ser feitos os eventos complementares de teste de aptidão física, inspeção de saúde, aqueles que ficarem entre 3 vezes o número de vagas, passando já a prova discursiva, beleza? Ou seja, primeira fase, segunda fase, primeira fase para a segunda fase, 10 vezes o número de vagas, da segunda para os eventos complementares, 3 vezes o número de vagas. Vamos seguir aqui, ele fala um pouco mais sobre isso, fala sobre a verificação dos documentos. Aqui ele fala sobre a inspeção de saúde. Se você tiver alguma dúvida sobre a inspeção de saúde, dá uma lida nesse edital, eu vou trazer de maneira geral para você. Se você tem alguma restrição de mobilidade ou alguma doença que pode pôr em risco a sua vida, você vai ser reprovado na inspeção de saúde. Se você não tem nada disso, de maneira geral, você deve ser aprovado. Show? Não tem problema. William, eu uso óculos, tem problema? Não, tá? Desde que você seja aprovado, por exemplo, na prova do Detran, você vai ser aprovado na prova da Marinha também. Seguindo então, vamos dar uma olhada aqui, ele fala um pouco mais sobre os EVCs, como é que vai ser, como ele vai avisar. E aqui então ele trata uma parte importante que é o teste de aptidão física, tá? O que consiste o teste de aptidão física? É uma prova com natação e corrida. Não necessariamente você vai fazer no mesmo dia, tá? Mas na natação você tem que nadar 25 metros em 50 segundos para os homens e 1 minuto para as mulheres. Já vou adiantar aqui. Se você não sabe nadar, fica muito tranquilo, porque a gente teve dezenas e dezenas de alunos que não sabiam nadar e somente se prepararam depois de saber que estavam dentro das vagas. Então, estuda, passa na prova e depois se inscreve num curso de natação que rapidamente você vai ver que nadar 25 metros é muito tranquilo. Tem a corrida também, é 2.400 metros em 16 minutos para os homens e 17 minutos para as mulheres. Aí tem a prova de títulos. Caso você fique entre 3 vezes o número de vagas, ou seja, lá no final da prova, tendo passado por todas as provas, já é avaliado então os títulos para ganhar mais alguns pontos. Aí vem a pergunta: William, eu não tenho títulos, eu não tenho nada, posso fazer a prova? Vou ser reprovado? Não, você pode fazer a prova sim, isso não impede você de nada. Somente no final do concurso, somente aqueles que ficarem entre 3 vezes o número de vagas vão ser avaliados títulos. Então não adianta ter doutorado, ter mestrado, ter pós-doutorado, ter o que for e não estudar para a prova, que não vai adiantar nada. Aqui ele fala como é que vai ser avaliado os títulos, então dá uma lida aqui se você tiver alguma dúvida, e é importante dar uma olhada.
A avaliação psicológica, né, o psicotécnico, ele fala aqui também como vai ser. E a verificação documental. Aqui é importante, tá? Caso você ainda não esteja formado, não tenha o diploma em mãos, ele fala como é que você vai entregar. Se você já é formado, você vai ter que entregar o diploma de conclusão, o diploma do curso de graduação, acompanhado do histórico escolar. Se você agora não é formado ainda, você tem até a incorporação, que é em junho de 2024, para entregar todo esse documento, beleza? Então você pode estar aí no 8º período da faculdade e prestar o concurso desse ano para valer, porque ele fala aqui, ó, os candidatos que estarem em fase de conclusão de curso deverão entregar esses documentos somente no período de adaptação na data do curso, que ele fala, já vou adiantar que ele fala que é no meio do ano que vem, beleza? Mas a gente vai trazer aqui para vocês. Passando aqui então, ele vai trazer alguns pontos a mais, como é que ele vai divulgar o resultado final, e aqui vem a média final para ver se você foi aprovado no concurso. A média final então é composta da prova da primeira fase e segunda fase com peso 3, ou seja, é o que mais importa, mais a redação com a média da prova de títulos, ele fala que você tem que somar a nota da redação mais, título não, tradução de texto, ele fala que você tem que somar a nota da redação mais a nota de tradução de texto e dividir por 2. E isso somado à prova de títulos, tudo isso dividido por 5. Percebam aqui que a prova da primeira e segunda fase mais a redação, que é aquilo que importa, tem peso 4. A prova de títulos, mesmo que você gabarite, tem somente peso 1. Show? Seguindo então, ele fala o período de adaptação, como é que vai ser. Eu sugiro até você dar uma olhada aqui no nosso canal, porque tem vídeos específicos sobre isso, é muito mais detalhado, eu conto como foi meu dia a dia lá, e aqui vai ficar muito mais claro, e lá vai ficar muito mais claro do que no edital, no próprio edital. Ele fala algumas coisas a mais, e aqui vem uma questão importante, locais de prova. Ô William, onde eu posso realizar a prova se tem na minha cidade? Essa tabela aqui é sensacional. É o seguinte, aqui ele traz todas as cidades onde você pode realizar a prova. Então percebam aqui, ó, que todas essas cidades aqui na esquerda tem local de prova para você fazer. Aí, as etapas complementares, como inspeção de saúde, teste de aptidão física, não são em todos os locais. E aí, quando não, por exemplo, Belo Horizonte, não dá para fazer inspeção de saúde lá, tem que fazer em Nova Friburgo. Angra dos Reis não pode fazer o teste psicológico, tem que ir para o Rio de Janeiro. E aqui ele detalha dessa forma. Mas aqui na esquerda são os locais de prova da primeira e segunda fase. Show? É muito claro e muito tranquilo. Vamos então ao calendário de eventos, que é quando cada uma das atividades vai ocorrer. A primeira delas é as inscrições, como eu já falei, dia 29 de maio a 11 de junho. Depois vem então a prova de fato, que acontece dia 30 de julho, acontece a prova da primeira fase, que lembra que consiste de cálculo e física e mais uma redação. Já quero adiantar para você também que na descrição desse vídeo eu deixei para você provas anteriores, um cronograma de estudos e tudo sobre como funciona a carreira do engenheiro dentro da Marinha. Para baixar essa prova, só clicar no link aqui embaixo que você já vai se preparar para estudar. Show? Aqui ele fala sobre a prova da segunda fase também, que vai acontecer dia 1º de outubro, é a prova da segunda fase, as específicas de engenharia, e ele traz aqui também o teste, os eventos complementares, que estão nessas datas aqui, de maneira geral, e por fim, o resultado final sai lá dia 1º de abril, e dá-se início então o curso de formação de oficiais no Rio de Janeiro, dia 15 de abril. Beleza então, galera? Fora aqui tem alguns anexos, aqui ele trata a biografia de cada uma das engenharias, aqui é a biografia da primeira fase, de cada uma das engenharias que você vai concorrer, tá tudo aqui no edital. Entendido? Tá bem claro aqui, lembra que o edital tá aqui embaixo e para garantir a sua aprovação nesse concurso, conta com a nossa ajuda, tá? Com mais de 7 anos de experiência nesse concurso e mais de 130 engenheiros aprovados, a gente é o preparatório número 1 em aprovações para concurso Engenheiros da Marinha. E com o nosso preparatório você pode ficar tranquilo que a gente oferece materiais exclusivos, tá? Como um cronograma de estudos, resumos, videoaulas, as provas antigas, todas elas resolvidas, simulados, questões com correções prontas para você, também redação para você enviar para a gente, para os nossos professores corrigir e aulas ao vivo.
tudo para você se preparar de forma completa e eficiente. Então não vai perder essa oportunidade, é só clicar aqui embaixo no link da descrição. Agora, se você quer continuar se preparando, eu tenho 2 vídeos para te mostrar. O primeiro deles é um vídeo onde eu conto como eu fui aprovado no CP100, estudando sozinho, faltando exatos 78 dias para a prova. E o segundo vídeo é o vídeo que eu fiz falando sobre as questões que mais caem no CP100. Assim você já começa a estudar sabendo o que de fato você tem que saber. Beleza? Te espero então nesse próximo vídeo. Valeu e até mais!